Atenção! Este vídeo contém spoilers. Gabriel aqui, e nesse canal você conhecerá as mais diversas histórias de jogos e seus personagens, curiosidades e informações. Então, para ser possível a criação de mais conteúdo como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e avalie o vídeo. O conto que trago hoje é sobre um curioso personagem pouco conhecido, até mesmo entre os fãs da franquia Devil May Cry. Um clone maligno do Virgil. Não sabe quem ele é, ou quer saber um pouco mais sobre ele? Então venha comigo e bem-vindo a um conto de jogos. O personagem em questão teve sua primeira aparição na novel intitulada Devil May Cry Volume 1, lançada em 2003. Essa novel foi escrita por Shinai Ikeda, com supervisão direta de Hideki Kamiya, diretor do jogo de mesmo nome lançado em 2001. Os eventos da novel ocorrem anos antes de Devil May Cry 1, começando alguns anos após a morte da mãe de Dante e terminando próximo ao início do jogo. Hideki Kamiya trabalhou de perto com o Ikeda durante a produção da obra, mas após o lançamento de Devil May Cry 3, ela foi considerada não canônica, pois alguns de seus acontecimentos se contradiziam com os acontecimentos do jogo. Porém, as coisas mudam após o lançamento de Devil May Cry 5 e sua novel, chamada Antes do Pesadelo. A Capcom reorganiza a ordem cronológica da saga e admite ser canônico muitos dos acontecimentos da novel de Devil May Cry 1, inclusive se aproveitando de trechos de sua história para embasar a própria história de Devil May Cry 5, como por exemplo a introdução da nova personagem Nico. Mas então, do que se trata esse clone maligno do Virgil? Após os eventos traumáticos envolvendo a morte da mãe de Dante e como ele acreditava de seu irmão também, Dante buscava esquecer o que aconteceu e abandona o seu nome assumindo o pseudônimo de Tony Redgrave, em alusão à sua cidade natal. Quem sabe futuramente eu faço um vídeo contando a vida de Dante durante sua época como Tony Redgrave. Neste período, Dante conheceu um homem chamado Gilver. Gilver era um homem magro e alto que vestia um elegante terno verde escuro e carregava uma estranha espada que se assemelhava a uma katana. Porém, o que mais chamava a atenção era seu rosto completamente coberto por bandagens. Ele era um homem frio, calculista e extremamente habilidoso com espadas e ataques corpo a corpo. Gilver é apresentado como um mercenário novato na cidade e Dante, como Tony, um mercenário já reconhecido, principalmente por sua misericórdia e por aceitar os trabalhos mais difíceis. Misterioso e reservado, pouco se sabia sobre ele, mas seus feitos cada vez mais impressionantes rapidamente aumentaram sua popularidade. Aos poucos, Gilver ganha intimidade com as pessoas ao redor de Dante e com o próprio Dante. Enquanto trabalhava como mercenário, a fama de Gilver ser um mercenário sanguinário cresce o tornando ainda mais requisitado para realizar trabalhos, pegando até mesmo os trabalhos que seriam destinados a Dante. A novel nos mostra que o grande objetivo de Gilver é se aproximar de Dante e destruir tudo que é próximo a ele. Seus amigos, seu parceiro, seu trabalho, inclusive uma senhora chamada Nell Goldstein, que Dante considera como uma segunda mãe, e abrir um portal entre o mundo demoníaco e o mundo humano. Gilver mata o parceiro de Dante, um homem chamado Grui, elimina todos os mercenários que trabalhavam junto de Dante e usa seus corpos como receptáculos de demônios e obriga Dante a matá-los, e explode a oficina de Neil Goldstein, levando à sua morte. As atitudes sádicas de Gilver são descobertas por Dante, que o encontra e luta com ele. Ambos se provocam e trocam ofensas enquanto lutam. Gilver, além de extremamente habilidoso, revela possuir uma armadura negra demoníaca que repele os golpes de Dante. Durante a luta, Gilver consegue surpreender Dante e quase o mata, mas o colar que Dante sempre carrega como última lembrança de sua mãe o salva do golpe fatal, o que possibilita a Dante virar a luta e vencer Gilver. Enquanto Gilver é derrotado, suas bandagens caem de seu rosto e revelam que Gilver possui o mesmo rosto que seu irmão, Virgil. Antes que Dante consiga alguma resposta, o corpo de Gilver desaparece junto com o portal para o reino demoníaco criado por ele. Ainda há muitos detalhes a respeito da história de Gilver, mas elas ficam para um próximo vídeo dedicado somente à sua história. A revelação de que Gilver era Virgil foi descanonizada pela Capcom após o lançamento de Devil May Cry 3 e seu mangá, que apontam que durante esse período Virgil estava rastreando os passos de Sparda, mas a novel Devil May Cry 5, Antes do Pesadelo, passa a considerar boa parte dessa história. Essa novel explica que Mundus, após ser derrotado por Sparda, começa a buscar vingança contra seu traidor, mandando diversos demônios ao mundo humano em sua procura, mas todos falham. Mesmo após longos anos, o paradeiro de Sparda ainda é desconhecido para Mundus, mas seus demônios conseguem localizar a sua família. Impiedoso, Mundus ordena que seus demônios executem a família de Sparda. Os demônios enviados para a tarefa conseguem matar a esposa de Sparda, Eva, mas falham ao matar Dante e Virgil. Por longos
longos anos, Mundus caçou. Virgil não escondia sua presença e nem quem ele era, e sempre destruía todos os assassinos que Mundus enviava. Já Dante mudou seu nome e buscou viver uma vida humana, mas com o tempo Mundus conseguiu encontrar um humano com características semelhantes a Dante, cujo nome agora era Tony Redgrave. Mundus mandou vários demônios menores para matar Dante, mas eles sempre eram derrotados, lhe dando a confirmação que aquele só poderia ser Dante. Buscando uma abordagem diferente, Mundus passou a estudar os comportamentos de batalha de Dante e Virgil com o propósito de criar uma arma perfeita para seu exército. Usando as informações que obteve e analisando a forma que os dois irmãos lutavam, Mundus forjou soldados que seriam os mais poderosos de seu exército. Lhes entregou uma armadura negra forjada pelo maior armeiro do mundo demoníaco, Maquiavel, assim criando sua maior força de combate, os Cavaleiros Negros, guerreiros poderosos e desprovidos de medo. Mundus então os manda em busca de Dante, que se passava por Tony Redgrave. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Gilver após sua luta com Dante, e nenhuma confirmação oficial de que ele era realmente um desses Cavaleiros Negros foi dada. Mas como muitas das informações dessa primeira novel foram reaproveitadas em Devil May Cry 5, podemos presumir que Gilver poderia ter sido um desses primeiros experimentos de Mundus em criar um guerreiro perfeito, um pseudo-clone de Virgil feito por Mundus para matar Dante. E chegamos ao fim do nosso conto. O que vocês acharam? Faltou alguma informação ou algo chamou sua atenção? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.